Boa tarde. Estamos dando início à sessão extraordinária, número 2 de 2026, do Conselho Superior da GERGS. Saúdo conselheiros presentes, conselheiro Alexandre Porce, que nos acompanha de forma online, conselheiro Algiro Lorenzon, conselheira Luciana Luz de Carvalho, conselheiro Lucas Fur, conselheiro Ricardo Giuliani, nosso diretor-geral Carlos Alvim, nosso ouvidor Luiz Henrique Viana, demais diretores, assessores e aqueles que nos acompanham de forma online nessa sessão. Item número 1 da pauta, aprovação das atas. Minutas das atas número 8 e 9 de 2026. Eu fiz revisão dessas duas atas, encaminhei para a assessoria com alguns ajustes e pergunto aos conselheiros se tem alguma outra sugestão adicional ou podemos considerar aprovadas. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas. Eu já pedi alguns ajustes de forma e, por mim, podemos considerar aprovado. Demais, alguma objeção? Estão? Sim, de acordo. Aprovado. Consideramos, então, aprovadas as atas número 8 e 9 de 2026. Passamos, então, para o item 2 da pauta, são as matérias. Item 2.1, análise do processo número 00278239002050, que trata da alteração de controle societário da estação rodoviária de Teutônia. Conselheiro relator Ricardo Giuliani, conselheiro revisor Lucas Fur. Passo, então, a palavra ao conselheiro relator Ricardo Giuliani para a leitura do relatório. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, aqueles que nos acompanham. Boa tarde. Ementa, estação rodoviária, alteração de razão social e controle societário, estação rodoviária de 4ª categoria de Teutônia. Contrato de concessão a JCC 036-2014 e termos de transferência a JTT 003-23. Do relatório. Trata-se de pedido de anuência encaminhado ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, DAER, pela empresa Lucas LL de Souza Limitada, para alteração da razão social e controle societário. A empresa é titular do termo de transferência que já referi, PROA tal, decorrente do contrato de concessão que também já referi, prestadora de serviços da estação rodoviária de 4ª categoria do município de Teutônia, no Rio Grande do Sul. Para alteração do controle societário, foi celebrado em 4 de novembro de 25 o termo aditivo número 1 ao contrato de concessão já referido entre DAER e a empresa Lucas LL de Souza Limitada, passando da empresa Lucas LL de Souza Limitada para Jorge Luiz Labres de Souza Limitada, bem como foi formalizada a saída do sócio Lucas Luiz Labres de Souza e a entrada do sócio Jorge Luiz Labres de Souza. Folhas 76 e 77, PROA 25043500195072. O expediente foi examinado pela Procuradoria Setorial do Estado na informação PSE 31/2026, que opinou pela possibilidade de concessão da anuência prévia, devendo, porém, ser observada pelo DAER a renovação das certidões negativas e de irregularidades vencidas. Opina-se, transcrevo a parte do parecer, opina-se pela possibilidade de ser dada anuência prévia para a transferência do controle acionário da delegatária, devendo, contudo, o DAER observar a necessidade de renovação das certidões negativas e de regularidade que estejam vencidas antes da conclusão do procedimento, tudo nos termos da fundamentação supra. O processo foi encaminhado ao Conselho Superior, me foi distribuído no dia 6 de fevereiro. Ato contínuo. Encaminhei o processo para a Diretoria Geral para manifestação no despacho número 21. Por meio do encaminhamento 47526, com o Conselho Superior, a Diretoria Geral acolheu as manifestações técnicas exaradas no processo, atestando a regularidade das formas e condições para exame do pedido nos seguintes termos. Deste modo,
Portanto, uma vez que as áreas técnicas elaboraram suas análises acima referidas, tem-se por atendida a determinação contida no artigo 4º da Resolução Normativa 6923, de 6 de junho de 23, que disciplina o procedimento simplificado para a deliberação do Conselho Superior nas alterações de contratos de concessão de serviços de estações rodoviárias e para os termos de autorização da prestação de serviços, TAPS, de estações rodoviárias emitidas pelo DAIA. Mais adiante, a Diretoria Administrativa Financeira encaminhou o expediente à divisão de cobrança para as providências de praxe, cujas apurações informaram que desde o mês de dezembro de 25 foram atualizados os dados cadastrais da empresa no controle da taxa de regulação. Feitas essas considerações, as quais atestam a regularidade das formas e condições para apreciação do pedido e em conformidade com as diretrizes do artigo 2º da Resolução Normativa 6923, de 6 de junho de 23, a Diretoria Geral apresenta esse relato ao Conselho Superior. Pelo exposto, acolhemos as manifestações técnicas e enviamos o expediente para deliberação final, conforme a resolução que já referi. Brevíssimo relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Nós não temos inscrições para manifestação oral, então lhe devolvo a palavra para a leitura da fundamentação e do voto. Obrigado. Da fundamentação. O processo traz consigo as informações necessárias que permitem a esta Casa decidir sobre o pedido de anuência da alteração na razão social da empresa Lucas LL Souza Limitada, solicitado pela empresa e encaminhado pelo DAIA. A empresa passa a denominar-se Jorge Luiz Labres de Souza Limitada, com a formalização da saída do sócio Lucas Luiz Labres de Souza e a entrada do sócio Jorge Luiz Labres de Souza. O pleito teve anuência prévia do poder concedente, nos termos da Resolução 84/94 de 2025. Que transcrevo. Sessão ordinária 3.955, de 28 de outubro de 2025. O Conselho de Tráfico do DAIR, extraordinariamente reunido em sessão desta data, no uso de suas atribuições legais, tendo presente o PROA número 25.0435.0019.507.2, empresa Jorge Luiz Labres de Souza Limitada, concessionário da Estação Rodoviária de Teutônia, de 4ª categoria, requer alteração, deve ser de quadro societário. Resolve, por unanimidade de votos, pela autorização da alteração da razão social da Estação Rodoviária de Teutônia para a empresa Jorge Luiz Labres de Souza Limitada, com alteração do nome empresarial na forma postulada. Conselho de Tráfico do DAIR, em 4 de novembro de 25, engenheiro Nilton José Sica Magalhães, presidente do Conselho de Tráfico. Assim, diante das competências atribuídas à AGERGS, na Lei 16.266 de 24, especificamente no artigo 7º, inciso 18, que diz, artigo 7º, o âmbito do serviço compreendido em suas finalidades terá as seguintes atribuições: dar anuência prévia aos atos de decisão, fusão e transferência de controle acionário da empresa concessionária, permissionária ou autorizatária. Tendo em vista a resolução normativa número 69 de 23, artigos 1º e 2º, que transcrevo, fica aprovado, eu normalmente não cito, eu só digo o artigo, né? Eu peço vênia por fazer uma pequena mudança na minha forma de votar, vou ler os artigos. Fica aprovado o procedimento simplificado para a homologação pela AGERGS dos seguintes atos administrativos do poder concedente relacionados aos contratos de concessão de estações rodoviárias para atendimento ao artigo 4º, inciso 4º da Lei Estadual 10.931/97. 1. Alteração societária. 2. Alteração do representante legal da concessionária. Artigo 2º. Os processos administrativos que se enquadram no artigo 1º desta resolução serão apreciados pelo Conselho Superior após relato do diretor-geral, dispensada a distribuição para relatoria e revisão, desde que instruídos pelo poder concedente, com os seguintes documentos mínimos. 1. Termo aditivo ou termos de extinção do contrato ou equivalente firmado entre a concessionária
e o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. 2. Ato do Conselho de Administração ou do Conselho de Tráfego do DAER favorável ao pleito em análise. 3. Parecer jurídico do DAER. 4. Parecer e manifestação técnica do DAER relacionada à adequada prestação de serviço. Entendo que, nos casos de alteração societária, poderá ser dispensada a distribuição para a relatoria e revisão desse Conselho, cabendo a aprovação tão somente ao diretor-geral da AGERGS, desde que presente os requisitos mínimos necessários, termos do artigo 2º da Resolução 69/23, o que verifico. Assim, não cabe a este Conselho conceder ou não anuência. Esta atribuição é da competência da Direção-Geral, por delegação deste Conselho. É como voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Giuliani. Passo a palavra, então, ao conselheiro Lucas Fur para a revisão. Muito obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk. Em nome de quem cumprimento todos os colegas e todos os diretores da casa, os aqui presentes, os que nos escutam online também. Ao proceder à revisão, quero antes fazer algumas breves considerações no sentido de informar que analisei não só o voto do relator, como o processo, como também o voto divergente da conselheira Luciana, já enviado a todos nós. Entendo as preocupações da conselheira Luciana como razoáveis, né, a partir de uma interpretação legal aqui do processo, mas após analisar do que estamos tratando, vou manter o meu voto conforme já enviei a todos os colegas, né, no sentido da confirmação do voto do relator, pelas seguintes questões, e daí vou a elas. Aqui nós estamos tratando de uma mudança societária, uma mudança do ponto de vista do controle da empresa, que, no meu entender, não consiste em atribuição que deva ser uma competência do Conselho Superior. Então, vamos analisar aqui. Nós temos uma empresa que está tendo uma alteração de razão social e controle societário, sendo esta uma necessidade que não passa por regulação econômica nem fiscalização da qualidade do serviço público. Então, a mudança dos sócios não impacta, não é uma alteração que diz respeito às atribuições primordiais da agência, no meu entender. É um procedimento simplificado. Não à toa nós temos o rito na casa para tratar essas questões como um procedimento simplificado. Então, considerando essa uma mudança com um caráter cartorial, né, que essa alteração não vai impactar nas atribuições que dizem respeito à AGERGS, que são a fiscalização da qualidade do serviço e a regulação econômica do serviço, entendo que não deva o Conselho Superior apreciar e aprovar, né, como prévia anuência, esta alteração, né? Então, assim, fiz uma análise também do disposto, e daí tenho aqui, no artigo 7º da Lei da AGERGS, da Lei de 2024, a lei vigente da AGERGS, artigo 7º, inciso, só um minutinho que eu vou, aqui, inciso 18. O inciso 18 estabelece a competência da AGERGS para dar anuência prévia aos atos de cisão, fusão e transferência de controle acionário da empresa concessionária, permissionária ou autorizada. No entanto, quero trazer aos colegas a reflexão de que o caput do artigo 7º estabelece que a AGERGS tem a competência no âmbito dos serviços compreendidos em suas finalidades, nós temos esta atribuição. Então, eu entendo, conselheira Luciana, a sua ponderação, a razoabilidade da sua colocação no sentido da prévia anuência, mas eu entendo que a interpretação do artigo 7º permite à AGERGS a aplicação do inciso 18 a partir daquilo que realmente diz respeito às finalidades da AGERGS, regulação econômica e fiscalização da qualidade do serviço, primordialmente. Motivo pelo qual estou de acordo com o conselheiro relator, também no sentido de que a resolução anterior ela é recepcionada pela nova norma, a nova lei da AGERGS. Então, assim, nós temos a lei da AGERGS foi alterada em 2024 e existem resoluções aprovadas pela Casa anteriormente a esta nova lei, o que não invalida
estas resoluções? Elas podem ser recepcionadas, né? Então, eu entendo que a resolução existente, né, que está na fundamentação do voto do conselheiro relator, ela é uma resolução que está aqui a resolução, né? Ela é uma resolução 69 de 2023, né, antes da lei. Eu entendo que ela é recepcionada pela nova lei, né? Então, no sentido de que a diretoria-geral da casa, né, o artigo 2º estabelece que a diretoria-geral teria este poder, né, de promover dispensando a distribuição para a relatoria e revisão. Então, a diretoria-geral poderia realizar isso. Agora vamos ao mérito. Então, assim, fiz uma análise jurídica, talvez tenha feito de trás para frente, né? Mas no ponto de vista da agência, das funções da agência, né? Eu entendo que essa troca societária, ela, para nós, ela não surte um efeito que impacta na qualidade nem na regulação econômica. Eu entendo que é uma alteração entre os sócios, né? E isto não surte efeito naquilo que nós temos dever de atuar, né, na regulação econômica e na fiscalização. Então, entendo que na discussão do regimento da casa, das normas que a gente vai estabelecer no futuro na casa, a gente tem condições de racionalizar isso de uma forma mais clara, segura, mas já entendo que temos condições de decidir da forma como o conselheiro relator propõe, entendendo pelo não cabimento a este conselho conceder ou não a anuência, e sim entendendo pela resolução que eu já mencionei, que esta competência ela consiste na competência da direção-geral, né, por delegação do conselho, a partir da resolução 69 de 2023, artigo 2º. Então, este é meu voto, conselheiro presidente, no sentido de informar que revisei o relatório, confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos e reporto minha fundamentação apresentada, acompanhando o seu voto. Obrigado, conselheiro Lucas. A partir desse momento, então, está aberto para discussões sobre a matéria. Algum conselheiro quer fazer alguma manifestação? Presidente, nós temos o voto divergente da conselheira Luciana, né? Talvez fosse interessante que ela fizesse a leitura também, para que a gente tivesse os apontamentos registrados. Sim. Sim, acho talvez possa ser um bom encaminhamento, conselheiro Porce. Eu também lendo, né, ambos os votos que eu tive acesso previamente, realmente fico na dúvida quanto ao... Eu acho que quanto à aprovação, quanto à legalidade da troca de titularidade, eu acho que ninguém aqui tem dúvida, né? Nós estamos discutindo a competência, que se essa competência é do Conselho ou se é da diretoria-geral. Exato. Em função de uma normativa existente, aí o voto do conselheiro Giuliani se apoia numa normativa, a conselheira Luciana, no seu voto, já adiantando aqui, né, entende que essa normativa teria sido revogada em função da nova lei. Então, acho que talvez fosse o melhor encaminhamento mesmo que a conselheira Luciana pudesse, então, fazer a leitura do seu voto para que todos entendêssemos melhor e pudéssemos, então, fazer a votação final. Pode ser? Presidente, antes da leitura propriamente dita, algumas ponderações em relação à norma, né? A norma, ela foi aprovada pelo Conselho Superior para uma norma de procedimento simplificado para a homologação de atos societários que podem ou não ser interessantes para a regulação econômica. Nós já tivemos aqui a aprovação societária feita, e que foi muito importante, por exemplo, mesmo do controle indireto, e não foi um processo simplificado, da Odebrecht, da Foz de Uruguaiana, na verdade, controlada pela Odebrecht, para a BRK Ambiental Uruguaiana. E este processo foi bastante complexo, porque havia um entendimento de que não havia, que a transferência não era do controle direto, mas sim indireto. Eu analisei este processo, então eu conheço bem. E foi muito importante porque, talvez não neste caso, que é um procedimento simplificado para atos mais simples, mas
E pode, uma transferência societária pode sim repercutir na possibilidade de prestação do serviço delegado de forma adequada ou não, né? E se por acaso, aqui eu vou cogitar, e se por acaso a transferência não tiver observado os requisitos de capacidade técnica, econômica, operacional, que o artigo 27 da Lei 8987 estabelece, né? Ali o artigo 27 estabelece uma série de requisitos que podem impactar, a depender do caso concreto, a regulação econômica e a prestação do serviço adequado. E aqui, neste caso, na verdade, se trata, neste caso concreto, da saída do titular da concessão. Ela já está no terceiro concessionário, né? A gente sabe que as estações rodoviárias, elas passam por uma situação econômico-financeira bastante difícil, e aqui nós já estamos no terceiro, né? E este processo, então, foi decidido, esse procedimento, pelo Conselho Superior, que ele atribui a apreciação para o Conselho Superior, ele não atribui para o diretor-geral. O que acontece? O diretor-geral, no artigo 2º, ele traz... Mas posso terminar a frase? Não, eu estou no debate, né? Estamos no debate. E depois eu vou ler o meu voto como solicitado. Os conselheiros entenderam interessante de votar. Mas... Não, na verdade, nós entendemos por a sugestão do conselheiro Porce de encaminhamento de leitura do voto, mas a conselheira Luciana pediu para, antes da leitura do voto, discutir a matéria. Então, acho que a matéria continua aberta para discussão antes também. Então, aqui, no artigo 2º, diz que haverá o relato do diretor-geral dispensando a distribuição para relatoria e revisão. Isso significa, né, e aqui já vimos ocorrer diversas vezes, o relato verbal aqui. O relato verbal do diretor para esses casos simplificados, que prescindiria da relatoria e revisão. E no artigo 6º, então aqui fala, em diversos artigos, fala da decisão sempre do Conselho Superior. Então, o Conselho Superior decidiu que era competência dele. E no artigo 6º, fala que os processos administrativos decididos mediante procedimento simplificado serão objeto de resolução homologatória do Conselho Superior. Então, isto é expresso. Mas, aqui, este meu argumento, que, na verdade, eu adianto de forma principal, na verdade, ele é o argumento secundário. Por quê? Eu entendo que a norma, ela está revogada. O procedimento é para homologação. Homologação não é o mesmo procedimento de anuência. Embora seja muito semelhante, não é o mesmo. E o fundamento de validade expresso aqui está no artigo 4º da Lei 10.931, inciso 4. Né? Eu entendo que a gente não pode simplesmente entender como escrita a palavra anuência quando ela não está escrita. Né? Então, este é o meu entendimento, mas quero apresentar o meu voto. Apresento, debatemos. Podemos como foi antes da leitura do voto, né? Podemos. Fez comentários, acho que fica aberto ainda a discussão. Conselheiro Juliane, quer falar? Onde é que foi a transferência da Odebrecht para a BRK? 2015? 16? 14. Certo. A resolução que nós estamos tratando é de 2023. Portanto, o fato BRK e tal, nós já sabíamos.
Desculpe. Eu disse que a resolução aprovada na sua gestão Uhum. é posterior Claro. ao fato. Então, Sim, é só, eu nós sei estamos tendo disso. a discussão, mas a senhora vai entender por que eu vou fazer as ponderações que eu vou fazer. Porque modificações hermenêuticas desta ordem, na minha opinião, não se faz no supetão. A tal de jurisprudência que dá o nome ao direito, ela é jurisprudência. Se faz com calma, não a cada dia se faz qualquer coisa. Por quê? Porque esta e tão falada segurança jurídica, as tão faladas boas práticas, ela vem de um processo de amadurecimento das construções decisórias desta casa. Eu não posso trazer aqui um exemplo de 2013, 14, a partir de uma resolução que, inclusive, foi elaborada na sua gestão, corretamente, diga de passagem. Quando eu pego esse processo, recebo para distribuição, a primeira coisa que eu faço, como normalmente faço, eu pergunto de que se trata. E o corpo técnico da casa me diz, não, se trata da resolução número tal. É mesmo, fui ver. Tanto é mesmo que faço um despacho diante do conteúdo produzido pela área técnica desta casa, que eu tanto respeito. Às vezes tem uns que não acreditam nisso, mas é verdade, é que respeito. Escreve a informação 475, dizendo com todas as letras a aplicação legal, normativa, usual desta casa. E o que faz o meu voto? Simplesmente repete aquilo que os técnicos dizem que deve ser feito. Porque eu entendo que há um amadurecimento até aqui. E aí existem coisas que eu já não me permito mais discutir. Se eu entendesse que a lei nova revogasse tudo que teria para trás, não existiria nada. Terra arrasada. Muito menos o princípio da recepção. O que é o princípio da recepção? A lei de introdução, a aplicação das leis. A lei posterior revoga a anterior naquilo que lhe for contrário e tal. Ou tratar sistematicamente de forma diferente, com todas as vênias, não é o caso. Porque senão nós teríamos que revogar metade do regimento interno da casa. Mas não é o caso. Mas digo isso por uma razão simples, presidente. Se o tema é relevante, e acredito que seja, porque impõe um novo modo da casa se posicionar, nós precisamos vagar. Nós precisamos prudência para chegar e tomar uma decisão que modifique e que oriente a estrutura técnica da casa. E a outra coisa é avisar as pessoas que no Estado, no mundo, não existe só a Gerges. Existe um negócio chamado poder concedente, que é representado pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que pelo seu conselho colegiado aprovou previamente. O que foi feito de acordo com o quê? Com o desejo dos conselheiros? Não. De acordo com os requisitos legais que limitam o conhecimento daquele órgão colegiado. E nos foi encaminhado. E assim a nossa Procuradoria Setorial disse que sim, foi bem feito. Então, temos que discutir, temos. Mas temos que discutir outras coisas. Mas nós não vivemos reclamando que os nossos servidores estão esgualepados de tanto serviço. Que não temos capacidade de fazer isso e aquilo. Então eu venho aqui para dizer que eles têm que fazer, além disso e aquilo, mais aquilo, e estabelecer um cartório na nossa estruturação da casa, não. Mas se esse for o caminho a ser adotado, eu entendo que nós devemos fazê-lo a partir do amadurecimento dessa conversa, dessa discussão. Nós podemos começar hoje essa discussão, mas não encerrá-la. Porque alguém teve uma ideia, e aí nós chegamos aqui simplesmente e colocamos como se nada tivesse acontecido até aqui, desde 2023 é assim em casa. E assim se manifesta formalmente. E está lá no processo, o despacho que eu peço. E lá está escrito, compete sim ao senhor diretor-geral proceder essa discussão. E veja, silêncio, para encerrar, presidente.
aquelas discussões que a gente faz sobre aprovar, homologar, tem sentido jurídico relevante e que nós precisamos fazer. E no momento adequado nós teremos que fazer. Porque isso traz efeitos não só do ponto de vista da expressão do que a casa compreende como regulação. Mais do que isso. Qual é o respeito, e uso essa palavra com todas as letras maiúsculas, às nossas deficiências estruturais. Que é muito fácil eu chegar aqui, largar um voto e depois estar lá os funcionários todos esgualefados fazendo das tripas coração, coisas que não precisariam fazer. Isso tem que ser pensado na hora da tomada da decisão. Ela tem uma consequência concreta. Então, o que eu quero colocar para Vossas Excelências é isso. O sentido do voto foi um só. Um só. Prestigiar a agência pelos seus profissionais técnicos, cujos pareceres estão assinados e processualizados e reproduzidos aqui, no encaminhamento 475 de 2026, que vem datado do dia 13 de fevereiro de 26, pelo senhor diretor-geral substituto. Este é o prestígio que o voto dá. Eu confio na estrutura da casa, mais do que isso. Confio que a estrutura da casa observa, sim, as normativas que este conselho editou. E assim foi feito. E assim me foi demonstrado. E aí eu não tenho como chegar e dizer outra coisa que não isso. Proceder de acordo com aquilo que esse conselho decidiu. É só esse o voto. É dizer, cabe ao senhor, diretor-geral, produzir a homologação dos atos, que já foram previamente aprovados. Encerro agora mesmo. O não contrato, o não assinado, aquilo que não é firmado, é nada no mundo do direito. Zero. Portanto, o tema prévio precisa ser discutido, não só como uma palavra escondida lá dentro do dicionário, porque tem gente que acha que direito é ler dicionário, né? Não é. Enquanto o ato jurídico não está aperfeiçoado, ele é ato potencial. Ele se concretiza, ele esparge efeitos jurídicos a partir do seu aperfeiçoamento. Portanto, ele só será aperfeiçoado a partir da homologação que essa casa fizer. Desculpe ter sido demorado, mas eu penso que é importante, porque acho que muitas coisas daqui pela frente nós vamos precisar fazer discussões dessa índole. Obrigado, presidente. Certo. Obrigado, conselheiro Geni. Mais alguma questão? Conselheira Luciana? Bem, acho que é importante, eu tomei o cuidado, né, de mandar, mesmo não sendo meu dever regimental, os votos para os conselheiros, né? Ontem foi feito o voto, domingo, mandei hoje de manhã, às 9 horas, e não se trata aqui de uma ideia que eu tive. Este voto, no exercício de uma livre prerrogativa motivada desta conselheira, ele expressa uma posição jurídica sólida. Pode haver divergência, não tenho problema com divergência, mas não é uma ideia, né? Eu sou eu acho muito indelicado e vou dizer com uma palavra um pouco bastante cafona, argumentos de autoridade, né? Mas não cheguei ontem no direito. Então, a primeira coisa que eu quero pontuar, colegas, é que não é uma ideia. Outra questão importante, quando eu falei da transferência da Odebrecht para a BRK, eu fiz em resposta ao conselheiro Lucas, quando ele entendeu que não haveria, e respeito a posição, conselheiro, que não haveria muita relação da transferência com a regulação econômica. Eu entendo que há. Pode ser que neste caso concreto não exista, mas eu dei um exemplo e que, obviamente, referi que não se tratou de um procedimento simplificado como é o que a gente está a tratar. Então, este é o ponto 2 que eu quero trazer aqui. Quanto à recepção das nossas resoluções,
É claro que é um fenômeno aí do direito, ocorre na agência também, em relação ao regimento e a tantas outras resoluções de fiscalização, de sanções e tantas outras. E eu mesmo, né, já venho falando isso desde que a nossa lei entrou em vigor. E aqui, colegas, penso que a cautela que nós devemos ter é justamente pelo lado contrário da nossa decisão aqui. Para quê? Para dar para este concessionário, que é um concessionário de 4ª categoria, então é um pequeno concessionário, para dar a segurança jurídica e a validade do ato. Porque eu não tenho dúvida que esta norma, ela, em diversos dispositivos, que eu já vou ler, ela não dá competência para o diretor-geral decidir. Isto significa que se o diretor-geral decidir com base nela, que sustento que está revogada, o ato será inválido. Mesmo que se considere esta norma válida, não há competência legal regulamentar para a decisão do diretor-geral. E aqui não vai em nenhum demérito à área técnica. Pelo contrário. Aqui eu estou cuidando da validade dos nossos atos. Então, colegas, a partir dessas observações, eu não sei se alguém mais, conselheiro Pors, conselheiro Lorenzon, posso ler o voto? Se a senhora me permite, queria trazer dentro da sua reflexão, conselheiro, que eu entendo a sua linha de raciocínio, vamos dizer, os pressupostos que constituem o seu voto, mas no item 2 do seu voto, no dispositivo final, Vossa Excelência decide por oficiar a diretoria do DAIR e a Superintendência de Terminais Rodoviários, esclarecendo que por força, né, da normativa, enfim, os atos de fusão, cisão, transferência do controle, deverão ter anuência prévia da AGERGS, né, previamente a assinatura. Sim. Neste caso, salvo melhor juízo, entendo que o DAIR já decidiu. Eu estou dizendo, este sim. Caso, e aqui é para o futuro. Porque tá. Então, o DAIR, sim, o número 2, e aqui já os colegas já vão compreender, o número 2 é para o futuro, porque o DAIR mandou, se não me engano, para a AGERGS em 25 de novembro, na vigência da Lei 10.931. Então, isto aqui, neste período de transição, é normal que ocorram, no meu entendimento, equívocos de procedimento. Então, mas eu entendo para o futuro. Para o futuro. Para dar solução a este caso concreto, sem mandar para as áreas técnicas, porque é nossa competência, entendo que é nossa competência, a solução está no item 1. E para contemplar a ideia do conselheiro Giuliani de maior reflexão do procedimento a ser adotado, a minha proposta está no item 3 do voto, que se instaure um processo administrativo, e lá, para normatizar, e lá o conselho decida. Se quer, não vejo problema na direção geral, dependendo do caso, decidir, a minha questão não é quem decide, é para este caso concreto que não vejo fundamento regulamentar para a decisão do diretor-geral. Ela está expressamente prevista a competência do Conselho Superior. Não tem como não ler que cabe ao Conselho Superior. Não tem. Veja-se o artigo 6º. Veja-se o artigo 7º, o caput. 1º, 2º, a ementa. Ela foi toda feita para a homologação pelo Conselho Superior. Então, este é a minha posição, mas aqui eu acho que já esclareci o suficiente, mas depois eu leio. Encaminhamento, uma proposta de encaminhamento. Pois não, conselheiro Giuliani. Diante da última fala da conselheira Luciana. O regramento, em tese, que é o que está proposto, segundo leu o conselheiro Lucas,
em tese, ele precisa ser submetido a um processo que nos permita fazer a discussão em tese. E não numa discussão interpartes, posta rodoviária de 4ª categoria de Teutônia, Dyer. Nós tomarmos uma decisão em tese. Nós temos que tomar uma decisão no caso concreto, no caso proposto para a GERG. Então, e o item terceiro que a senhora referiu, que encaminharia para esta discussão? Não este processo. Este processo, ele precisa de uma decisão da GERG. Sim, mas a questão do item 2, de gerar uma condição em tese, que é o encaminhamento ao Dyer. Não. É a segunda. Sim, o item 1 resolve a questão do caso concreto, tá. a sua proposição. Item 1. Acho que é melhor, aí, conselheiros, eu ler o voto, porque o conselheiro Porce, o conselheiro, a não ser que podemos ter que eu li o voto, eu acho todo. Eu também, eu não sei se seria necessário ler o voto, até porque... Não, eu assim- quero ler o voto. Ah, tá, tudo bem. eu Pode- toda a Não, porque a sua Não, mas aí explicação tu quer dizer, está... presidente, eu retiro a minha proposta de acordo. Ela quer ler o voto para sustentar a posição, vamos sustentar a posição. Então eu vou sustentar a posição, porque eu entendo que a questão que ela levanta é relevante. Mas se o senhor É relevante nesse sentido. Eu li seu voto. Mas o senhor quer propor um acordo antes Não, de eu quero- ler o voto? Desculpa, doutor. O seu Não, voto eu não. li. Não, mas eu não Em li. respeito Não à li senhora. para os Mas que a senhora estamos pode ouvindo. ler. Não estou dizendo E isso. não sou contra uma proposta Não tô de dizendo isso. composição. Não tô, o que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte, desculpe, não é nem por mim nem pela senhora, muito antes pelo contrário, Claro. mas pela GERG. Porque vamos combinar. Às vezes eu reconheço até que sou grosseiro, doutor, mas assim, existem coisas que eu não consigo entender. Num julgamento interparte se contrabandeia uma decisão em tese que pode até ser relevante do ponto de vista do que se quer, que é o caso que a senhora está referindo. Não é uma Então, se decisão resolve- em tese. Eu gostaria de ler Não, eu gostaria de entendo, ler. mas a palavra ainda está comigo. Desculpe, eu vou exercer minha grosseria nesse sentido. Então, assim, ó, o que eu quero colocar? Há uma possibilidade, sim, se este conselho desejar, de levar essa discussão avante, produzindo todas as suas consequências jurídicas, porque isso envolve o Dyer, isso envolve concessionários. A ordem processual. Isso. Então, assim, ó, o que eu iria fazer, mas vou fazer no momento do voto, então. Mas não como proposta, porque aqui não se faz acordos. Eu não faço acordo aqui. Desculpa. Eu ia estar fazendo uma proposta de encaminhamento, considerando aquilo que objetivamente está no seu voto e que li com toda a atenção. E com toda a atenção. Esta possibilidade de um regramento em tese, num julgamento inter partes, isso é, no mínimo, um exotismo do ponto de vista da teoria da decisão, mas ninguém precisa concordar com ninguém. E nem argumento de autoridade. Não se trata disso, argumento de autoridade, porque para tê-lo tem que ser autoridade. Se não é, não adianta fazer. Pode até tentar, não vai levar. Então, eu quero dizer, presidente, no encaminhamento, então, da votação, talvez o Conselho queira encaminhar uma discussão que é relevante, sim, né, para tratar a matéria em tese. Em tese, como são as normativas da casa. As normativas da casa são em tese. Qualquer caso jurídico submete ao que está submetido nesta resolução. Agora, no caso concreto, querer fazer um contrabando com todas as vênias, desculpe, é a minha forma de falar, contrabandear, passar no lugar onde não deveria passar. Este é o sentido léxico dessa palavra. Não Uma é. situação em O senhor está sendo desrespeitoso, como sempre comigo. E não é com a E assim, senhora, essa é a minha forma de... Conselheiro, Não, por favor, conselheiro. Não, Doutora, não, o senhor quem me está acompanha- sendo quem desrespeitoso. está me assistindo Presidente, aqui e eu me não acompanha, vou ó, aceitar isso. não aceite, eu quero dizer assim, quem me acompanha nos tribunais há 30 anos sabe que eu uso esta intensidade de fala sempre, e uso como eu defino. Uso como eu defino. As palavras têm sentido, contrabando tem sentido. Aqui e eu não aceitarei mais. Tá. Conselheiros, vamos fazer então uma pausa, né? Vou aceitar a sugestão da conselheira Luciana, vou fazer uma pausa de 5 minutos para todo mundo respirar um pouquinho, a gente voltar os ânimos ao normal e a gente retoma a pauta. Dando anuência. Não, porque o senhor... Vamos
Vamos retomar a sessão aqui, então, após a nossa pequena pausa. Conselheiro Porce está nos ouvindo, está online já, né? Estou lhe vendo, ok. Então, encerramos as discussões. Então, passo a palavra para a conselheira Luciana para que faça a leitura do seu voto. Por favor, conselheira. Obrigada, presidente. Então, vamos lá. Senhores conselheiros do relatório. Trata-se de processo instaurado no DAER em 18 de setembro de 2025, mediante processo PROA, em razão do pedido formulado por Jorge Luiz Labres de Souza para alteração do quadro societário e do nome empresarial da concessionária da estação rodoviária de Teutônia, enquadrada na 4ª categoria, em face da venda e transferência de cotas sociais e retirada da sociedade do então sócio titular da concessão, Lucas Luiz Labres de Souza. Registre-se que consta no processo o termo de transferência número AJTT 03/2023 ao contrato AJCC 34 de 2014, firmado em 8/3/2023, com a cessão de direitos e obrigações da referida concessão pelo concessionário Ito Alert e Companhia Limitada Microempresa para o então cessionário Lucas Labres de Souza, que agora se retira da sociedade empresarial, que está no PROA 22.0435.26.303-9. Então, este é o registro para a verificação da cadeia de concessionários. Retomando, então, este processo. O DAER aprovou a transferência em 28/10/2025, conforme ata da sessão extraordinária 3955 e resolução número 8494 de 2025, sendo lavrado o termo aditivo número 1 ao contrato de concessão, com a publicação no Diário Oficial do Estado em 4/12/2025. Está dando microfonia? Não, não? Tá. Prossigo. Em 8/12/2025, o processo 8/12/2025. O processo foi encaminhado à agência pelo DAER para anuência da alteração de razão social e controle societário. Então, aqui, colegas, registro também, faço um parêntese, o DAER se adiantou, a lei já havia sido aprovada, deixa eu ver aqui. Não, 8/12 ainda não havia sido publicada. Se adiantou e mandou para a anuência. Está no período de transição, perfeitamente compreensível. A Procuradoria Setorial da Gergs examinou o processo na informação PSE número 31 de 2026 e, ao final, opinou pela possibilidade de anuência prévia à transferência societária e ao aditamento ao contrato de concessão da Estação Rodoviária de Teutônia. A Diretoria-Geral encaminhou o processo para deliberação superior, conforme encaminhamentos 380 e 475. É o breve relatório. Da fundamentação. Até dezembro de 2024, a Gergs exerceu a competência homologatória em relação a todas as alterações contratuais dos serviços regulados, com base no seguinte dispositivo da Lei 10.931 de 97. Artigo 4º. Compete ainda à Gergs. Inciso 4. Homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções, nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento, bem como revisar, no âmbito de suas competências, todos os instrumentos já celebrados antes da vigência da presente lei. Então, Lei 10.931, todas as alterações contratuais vinham para homologação da Gergs. Como se sabe, fecha aspas aqui, como se sabe, a Lei 10.931 foi revogada, entrando em vigor em 1º de janeiro de 2025, a Lei
estadual número 16266 de 2024, que estabeleceu no artigo 7º, inciso 18, a atribuição à AGERGS para, abre aspas, dar anuência prévia aos atos de cisão, fusão e transferência de controle acionário da empresa concessionária, permissionária ou autorizada. A revogação da Lei 10.931 de 97 constitui motivo para não aplicação da cláusula 14 do contrato de concessão quanto ao exercício da competência homologatória pela AGERGS, uma vez que tal dispositivo contratual tinha como fundamento de validade a vigência desse diploma legal, o que ocorreu até 31 de 12 de 2024. Dessa forma, em se tratando de serviço público de titularidade do Estado do Rio Grande do Sul, como as estações rodoviárias, a revogação da Lei nº 10.931 afetou o exercício da competência homologatória prevista no contrato AJCC 34 de 2014. Destaque-se que esse entendimento é juridicamente adequado apenas para a regulação de serviços públicos de titularidade estadual e não para a regulação delegada, conforme já me manifestei em outro processo relacionado aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de titularidade municipal. Com a Lei 16.266 de 2024, alterou-se a espécie do ato regulatório a ser expedido pela agência, da mesma forma que os atos negociais que eram submetidos à homologação e não mais o serão, como o próprio contrato de concessão e sua extinção. Agora, a partir de 1º de janeiro de 2025, a agência deverá manifestar-se por meio da anuência prévia, apenas em relação à cisão, fusão e controle societário. Então, o escopo da manifestação da agência também foi modificado, sensivelmente modificado. Em consequência, e com as vênias dos conselheiros relator e revisor, verifico que a Resolução Normativa 69 de 2023, que foi instituída como norma de procedimento para a homologação, encontra-se revogada. Essa resolução disciplinava o procedimento simplificado para a homologação pelo Conselho Superior de atos específicos previstos no artigo 1º, incisos 1 a 5, referentes às concessões de estações rodoviárias, a saber, alteração societária, alteração do representante legal das concessionárias, adequação da categoria de classificação, transferência da concessão e extinção contratual. Por isso, a Resolução Normativa 69 de 2023, que trata da homologação dos atos pelo Conselho Superior, não pode ser adotada como fonte normativa para o exame da anuência de que ora tratamos neste colegiado, em especial da suposta delegação de competência ao diretor-geral, que nunca houve. A Resolução Normativa número 69 de 2023 foi editada para simplificar as decisões homologatórias do Conselho Superior em matéria de estações rodoviárias, conforme evidenciado pela sua ementa e, sobretudo, pelos artigos 1º, 2º, 6º e 7º caput dessa norma, dessa resolução. Para não me alongar no tópico, destaco tão somente o artigo 6º da Resolução Normativa 69 de 2023. Os processos administrativos decididos mediante procedimento simplificado serão objeto de resolução homologatória do Conselho Superior. Está aqui a forma e a competência para a emissão da homologação, segundo a Resolução 69 de 2023. Como se vê, não deve a resolução normativa ser adotada para a delegação de suposta competência ao diretor-geral ou mesmo por analogia para anuência, pois se trata de norma revogada. Atualmente, para os atos de cisão, fusão ou transferência do controle acionário, haverá duas espécies de anuências prévias à perfectibilização desses atos em relação aos serviços públicos de titularidade estadual.
uma do poder concedente ou delegante, prevista no artigo 27 da Lei 8987 de 95, e outra da agência reguladora, prevista no artigo 7º, 18 da Lei 16.266 de 24. Portanto, não há mais competência homologatória de transferência de controle societário, e sim a anuência, que deverá ser prévia ao ato, como determina a lei vigente. A homologação não foi meramente substituída por anuência, mas sim pela anuência prévia, anterior à perfectibilização do ato. Isso significa que a regra é, após a anuência do Conselho de Tráfico do DAIR, que exerce prerrogativas de poder concedente, o encaminhamento do processo à AGERGS para anuência prévia, exerce prerrogativas do poder concedente. A regra, então, é o encaminhamento do processo à AGERGS para anuência prévia, após o que poderá ser lavrado o respectivo aditivo contratual, com a publicação oficial do extrato. E, evidentemente, deverá ser apreciada sob a perspectiva regulatória, devidamente motivada, em procedimento a ser objeto de nova normatização da AGERGS. No caso concreto, o aditivo contratual já foi lavrado e realizada a sua publicação oficial, de modo que não há mais possibilidade lógica de o Conselho Superior emitir a anuência prévia no exercício de sua competência legal. No entanto, de forma excepcional, em face das peculiaridades deste processo, da recente vigência da Lei nº 16.266, de 2024, e pelo fato de o encaminhamento intempestivo do processo à agência não ter sido atribuível ao delegatário, entendo que a anuência da AGERGS é útil e oportuna. Não se trata, evidentemente, de anuência prévia, mas de anuência da agência reguladora ao aditivo contratual de transferência acionária, corroborando que a concessionária satisfaz os requisitos contratuais e legais, como a apresentação de certidões fiscais negativas e a consolidação adequada da alteração societária no contrato social. Além disso, a anuência da AGERGS, ainda que excepcionalmente posterior ao ato, prestigia a boa-fé do particular que não concorreu para o equívoco no procedimento e a segurança jurídica do ato de assunção da concessão, em observância ao artigo 5º, inciso 7 e artigo 6º, inciso 2 da Lei 16.266 de 2024. 3, item 3 do voto. Diante do exposto, voto por dar anuência ao termo aditivo número 1 de 2025 ao contrato número AJCC 34 de 2014, referente à concessão da Estação Rodoviária de Teutônia. 2. Oficiar a Diretoria-Geral do DAIR e a Superintendência de Terminais Rodoviários, esclarecendo que, por força do artigo 7º, inciso 18 da Lei 16.266 de 24, os atos de fusão, cisão e transferência do controle acionário de estações rodoviárias deverão ter anuência da AGERGS previamente à assinatura dos respectivos aditivos. Inciso 3. Determinar à Diretoria-Geral a instauração de processo administrativo para propor ao Conselho Superior o regramento da apreciação dos pedidos de anuência prévia nos serviços regulados de titularidade estadual. É o voto, senhores conselheiros. Obrigado, conselheira Luciana. Acho que a partir da leitura do voto do conselheiro Juliane, revisão do conselheiro Lucas e a antecipação do voto divergente da conselheira Luciana, podemos partir para uma proposta de encaminhamento que eu faço a todos vocês. Na verdade, aqui o que nós temos é uma divergência quanto a uma competência, se a competência é do Conselho ou se ela teria sido delegada à Diretoria-Geral em função de uma normativa, que, segundo o voto do conselheiro Juliane, também revisado pelo conselheiro Lucas, vale
vale pelo seu histórico, né? Ou então, pelo voto da conselheira Luciana, a nova norma, né? A nova lei da Gergs teria revogado essa resolução e nós precisaríamos hoje ter uma deliberação pelo Conselho. Diante da dúvida, me parece que, do ponto de vista da segurança jurídica, se o Conselho anuir com o termo aditivo, nós estaríamos tranquilos dentro de uma segurança jurídica, ou seja... para o caso concreto. Nesse caso concreto. E em relação a casos futuros, eu acho que o encaminhamento do item 3 do voto da conselheira Luciana resolve o problema, ou seja, abrimos um processo para que se estude se há validade ainda da norma ou não, e como a gente vai proceder nos próximos casos em que houver alguma alteração de controle acionário, ou cisão, ou fusão, ou coisa do tipo, conforme prevê a lei atual. Não sei se alguma contribuição ainda, ou encaminhamento, se aceita o encaminhamento. Presidente. Pois não, conselheiro Giuliani. O encaminhamento, como foi dado, a mim satisfaz. O fundamento da posição da conselheira não me satisfaz, porque eu acho que ele está absurdamente equivocado. E isso, do ponto de vista da construção da fundamentação, é parte integrante do motivo de decidir. E aqui existem alguns posicionamentos que, na minha opinião, temos problema, inclusive de fato. Há uma referência aqui, por exemplo, à Resolução 804. Não sei por quê. Mas ela decorre de uma construção que vai retirar, por exemplo, vai reposicionar as competências todas da agência. Eu acho que é um pouco rápido demais essas conclusões. Então, assim, o encaminhamento, no sentido... Porque, observe que quando no encaminhamento 475 da diretoria geral, ele é encerrado, para onde vem o processo? Para o Conselho Superior. O Conselho Superior vai homologar a decisão que foi estruturada no âmbito dos profissionais da Gergs. É por isso que nós estamos deliberando. O que o voto propõe? Que esta competência continue com o diretor-geral. Ele faz toda a avaliação se as questões estão presentes ou não, e onde é que termina o juízo homologatório? Neste conselho, como estamos fazendo agora. É simples assim. Então, esta polêmica aqui, do meu ponto de vista, não é uma falsa polêmica. É uma forma de ver a agência. Que cabe respeitar os modos pelos quais se enxerga a agência. Eu tenho discordância profunda, não só do ponto de vista político institucional, com o que está escrito aqui, como do ponto de vista jurídico. Temos discordâncias profundas. Isso é da vida. Isso é da vida. E cada um debate no ambiente, nos foros em que participamos. Então, do ponto de vista da solução do caso interpartes, né, homologamos, eu entendo que se trata de uma homologação, porque a direção geral encaminha para cá para a homologação. Esse é o sentido, não há outro sentido. Ela não encaminha para a anuência, ela não encaminha para a homologação. E a PSE fala em anuência prévia, inclusive. Não se fala mais. É que eu tenho no direito mais do que dicionário, conselheiro. É. Então o senhor simplesmente reescreve a lei. Não, a lei não. Eu leio as palavras de acordo com o sentido que elas têm na lei. Fora da lei. Não precisamos concordar. Isso, não concordamos. Mais uma vez, infelizmente. Até porque, nas vezes que concordamos, caminhamos em calçadas diferentes. São coisas interessantes isso, né? Temos muitas posições que às vezes são comuns, mas me deixam na outra calçada. Presidente, então eu quero aderir ao encaminhamento, desde que... E assim, eu não tenho problema nenhum em votar vencido. Esta é a natureza de um colegiado, no sentido de prestigiar a casa, de prestigiar a estrutura técnica da casa, na medida em que a resolução que está posta é vigente, nós não a desconstituímos, né? Não quero também dar mais trabalho para casa, para fazer mais grupo de trabalho por aí, que nunca resolveu nada, né? Não estou no sentido de resolver o caso interpartes, e se for o caso, nós tratarmos de matéria em tese. Mas aí nós vamos revogar metade das resoluções da casa. Então, essa cautela eu acho que temos que ter. Adiro a sua posição nesses termos. Homologamos o posicionamento sugerido pela direção geral e ali na frente podemos até constituir um espaço onde nós vamos rediscutir o que é esta agência, né?
porque ela é tanto para tantas coisas, e essa resolução 804 tem chamado tanta atenção, né? Tanta atenção, eu vou até me dedicar um pouco mais nisso. Obrigado, presidente. Bem, a minha proposta de encaminhamento não entra no fundamento de ambos os votos. Tá? Ela simplesmente avoca para o Conselho a decisão, nesse caso, em que há alguma dúvida, e aí faz o encaminhamento para que se busque uma discussão dentro da casa, se precisamos refazer a normativa, ou se aquela normativa é válida, ou se não vamos mais delegar isso para a diretoria geral, ou seja, a partir daí a gente toma decisão para os casos futuros. Podemos colocar em votação? Qual é o ato que... Eu estou vendo que o diretor-geral acolhe as manifestações, o diretor-geral adjunto acolhe a PSE, que fala em anuência prévia. Fala mais que isso, né? Parecer é desse tamanho. Sim. Não são duas palavras, não é uma locução. Sim, não é? Eu cito aqui, inclusive. E ele cita, inclusive. Sim. Não sei, eu gostaria de até ouvir os demais conselheiros para ver qual seria a palavra. Me parece que nesse caso aqui seria seguir o que está na lei, né? A lei está falando em anuência. Sim. Prévia não é mais Não é porque prévia já porque não é prévia porque já foi, né? Então, É simples assim. Exatamente. Presidente, posso me posicionar? por favor, conselheiro Porce. Bom, eu tenho dúvidas também e acho que a prudência é recomendável aqui, como foi trazido, e a proposta de encaminhamento também que a presidência está fazendo. Dado tudo que já foi colocado, me parece que é o melhor a se fazer nesse momento, para que a gente tenha uma solução em relação ao objeto específico aqui, de resolver a questão ali da mudança da razão societária, né? E também de encaminhar aí para uma análise com tempo, para a gente avaliar todos os aspectos aí prós e contras de qualquer normativa nova, ou tomando como referência a alteração daquela Resolução 6923, né? E acredito que devemos manter conforme está na lei, né? A lei trata de anuência prévia, não estamos falando de prévia porque já foi, né? Então seria a anuência no meu entender, e é o que consta também no parecer da Procuradoria, pelo que eu li, salvo melhor juízo, né? Então já antecipo aqui a minha posição favorável em relação ao encaminhamento que foi proposto. Então, eu vou excluir o item 2, porque daí eu faço a adequação do meu voto. Isso, o item 2, isso. Temos um problema. Na verdade, eu acho que não é essa a questão, e aí eu concordo com o conselheiro Juliane. Na verdade, nós não estaríamos aprovando o seu voto, conselheiro Luciano. Por quê? Porque o seu voto tem uma justificativa que não há um consenso aqui entre os conselheiros em relação a ele. O que nós estaríamos votando é um encaminhamento somente da decisão final, da tira, da resolução, da tira. E para viabilizar, presidente, a tira para efeitos de ata, só para efeitos de ata. Seu encaminhamento aprova 3, certo? O item 1 fala em anuência, que eu discordo, certo? Mas para processar, do meu ponto de vista, o mais correto, que é o item 3, que é a discussão institucional sobre isso, né? Eu faço uma ressalva para que fique em ata, que eu entendo que a anuência pós-prévia não existe. Gostaria que pegasse esta locução. Anuência pós-prévia, eu ainda vou ver o que é isso, mas deve ser alguma coisa. Então, a minha ressalva para a ata, presidente, é nesse sentido. Aprova como proposta os itens pela conselheira divergente, que abriu a divergência do ponto de vista nesta questão da homologação anuência, né, com o item 3, e esta minha ressalva posta em ata, a anuência pós-prévia. Fecha aspas, porque fui eu que disse. Bem, vamos então
acho que agora nós podemos votar pelo encaminhamento, certo? Então, o encaminhamento que eu farei é esse, né? Aí não estamos falando aqui em... Presidente, sugestão de fundamento. Nós temos que ter um fundamento no voto. O revisor, fundamento é a divergência e a falta de uma posição clara, convergente entre os conselheiros. Sim, mas o conselheiro revisor, quando ele faz as suas ponderações, eu acho que ele traz elementos interessantes de fundamentação da posição do conselho. Então, nós poderíamos ter eu declinaria do meu voto como relator em vista de uma fundamentação mediada apresentada verbalmente pelo revisor, que não é nem a minha fundamentação propriamente dita e nem a da conselheira Luciana. Porque nós precisamos de uma fundamentação para esse voto. É um dos fundamentos no sentido de que temos unanimidade no sentido da validação deste ato. No caso concreto, temos unanimidade aqui no sentido de que a Gergs está validando este termo aditivo, seja para não entrarmos numa discussão infindável hermenêutica sobre anuência ou homologação, nós estamos validando um ato já realizado. Um ato já realizado, no sentido de entendê-lo juridicamente rígido, né, e posicionando a Gergs nesse sentido, né, pela validação. Adiro essa posição, presidente, eu acho que é a mais adequada. Me parece também adequado. Não sei se os demais conselheiros concordam. Considerando validação. Presidente, boa tarde, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos os colegas, senhor diretor-geral, nossos assessores, diretores, eminente colega Porsche, que está lá atento. Eu estava recordando enquanto eu ouvia, e ouvi muito. Aliás, nesse final de semana eu ouvi muito, porque tinha Sexta-feira Santa, sábado, domingo de Aleluia, tudo, eu ouvi bastante. Mas eu lembro também, conselheiro Porsche, que nós fizemos uma longa discussão na parte administrativa em relação a essa resolução, a 69/2023. Na época, poucos dias antes de nós elaborarmos, chegarmos a um consenso em relação a essa resolução, nós tínhamos concedido uma audiência para a associação ou sindicato, não recordo bem, dos concessionários das estações rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul. Tem uma entidade. O presidente, eu recordo que era o titular da estação rodoviária de Arroio do Meio, e onde ele mostrava o número de estações rodoviárias que estavam sendo extintas no estado. Ele dava o exemplo, inclusive, dele, de que ele tinha uma renda, ele era obrigado a permanecer com a rodoviária aberta até 3 horas da manhã, porque tinha um ônibus que passava às 3 horas da manhã, e com todas as despesas disso tudo, para vender 2 ou 3 passagens, ele dizia. Daí eu recordei que eu vivia um problema em Torres, onde a estação rodoviária boa, era no centro da cidade, e de repente entregaram a concessão, e a nova concessão foi lá para a Estrada do Mar. As pessoas pagavam mais de táxi para chegar na estação rodoviária do que o trajeto que iam percorrer de ônibus. Bom, depois eu fui ver também a situação da rodoviária da minha cidade, da cidade de Cruz Alta, que eu, quando fui vereador, autorizei como vereador o município a construir uma estação moderna, e hoje abandonada completamente, porque a situação é das rodoviárias. Mas nós discutimos, presidente, muito essa questão de simplificar, porque nós tínhamos em cada sessão do Conselho 4, 5, e altera. Mas aqui a alteração é feita lá na junta comercial. O controle disso é feito pelo Conselho de Tráfego do DAER. Nós, então, vamos examinar o quê? Nós temos que examinar também a questão da regulação econômica, dos serviços prestados à população, etc, etc. Mas nesse meio de aumentou, aqui o pai e o filho, são 2 irmãos dessa sensação, isso é outra coisa. Nós estamos há 1h30 tratando dessa questão tão simples, simplificar. Vamos até, quem sabe, elaborar. E eu vejo que tanto no voto da conselheira, ela propõe dar anuência ao termo aditivo, e o conselheiro Giuliani, lá no seu encaminhamento, ele coloca na fundamentação que o processo traz consigo as informações necessárias que permitem a esta casa decidir sobre o pedido de anuência. Então, é anuência, não é homologação. É anuência. Então, é o seguinte,
para que nós precisamos, no conselho, quem examina o processo todo? Conselho do DAIR. A nossa casa examina, através das nossas diretorias, das nossas assessorias e do diretor-geral. Não é? O processo deve estar completo. Se não estiver completo, numa dessas prateleiras, ele vai parar ou vai, né, recuar. Vai Como eu confio na direção da casa, está completo. É simples assim, eu confio. Eu também. Está ali escrito. E é assim que se faz a simplificação. Eu diria, desde lá o Hélio Beltrão. Quantos anos fazem que falava na pauta? Lembra. Chegamos até o Ministério da Desburocratização, mas cada um de nós burocratiza mais. Mas é mais que isso, conselheiro, me permita. É mais do que isso. Perdão, e aí eu quero que aqueles que não, talvez às vezes não compreendam a natureza e a intensidade das discussões, é uma visão sobre a agência que está em discussão. Não é uma pequena questão sobre a grande Teutônia. Não se trata disso. Que está escrito aqui. E essa é a discussão que vai acontecer nessa casa muito forte. Muito forte. É uma ressignificação do que seja a agência de regulação. É isso que está subjacente a essa discussão. Então, o nosso tema é com todo valor, com todo respeito à empresa que está tendo a sua razão social e a sua composição societária modificada, acabou servindo como um elemento de expressão de coisas que não são ditas, mas que passam a ser ditas. E nós temos um dever político institucional de esclarecer. Para que servimos mesmo? E esse é o ambiente para fazermos isso com intensidade e tal. Eu advoguei para rodoviárias. Sabe? Hoje em dia, tem advogado que existe por conta de venda de pastel. São Chico. Virou lanchonete. E a outra questão, encerro e devolvo para nós encaminhamento. Desculpa, conselheiro. Eu lhe digo assim, ó. Nós temos coisas que, às vezes, uma vez eu falando, o senhor me apartou, dizendo, mas tu era um dirigista. Lembra disso? Um intervencionista estatal. E eu digo, claro que eu era, mas eu evoluo. Tem quem não evolui, não adianta. Eu evolui. Eu não acredito mais nessas amarras, nessas tutelas. Sabe? Tudo tem que ter um carimbo estatal. Tudo tem que ter uma chancela. A evolução faz então não pode, nós temos que evoluir. Temos que evoluir. Não tem dúvida nenhuma, tem que evoluir. Agora estava vendo lá aquele ex-ministro Rabelo, o Aldo, ele era do PCdoB. Agora ele vai ser candidato pela Democracia Cristã. Então tá certo. Conselheiros, podemos dar um encaminhamento? Eu acompanho o voto proposto por Vossa Excelência, que está consolidado nessa manifestação do conselheiro revisor e meus cumprimentos. Não. Perfeito. Então, nós estamos votando o encaminhamento da presidência de acordo com a proposta do conselheiro revisor, Lucas Fur, em que o conselho valide o termo aditivo já firmado pelo DAIR em relação à rodoviária de Teutônia e que a gente adira também ao item 3 do voto da conselheira Luciana, que é a abertura de um processo para que se faça uma discussão interna na casa para tratar desse tema em relação a futuros processos que venham ao nosso entendimento. Então, presidente, de acordo? De acordo, presidente. Conselheiro Lucas, de acordo? De acordo também. De acordo, presidente. Eu também. Só para constar, eu assinei o meu voto, mas como a sua proposta é posterior, então, na resolução, também vou assinar acompanhando a sua proposta, então. Perfeito. Isso? Agradeço, então, a todos. Por unanimidade, então, aprovada o encaminhamento da presidência em relação ao tema número 1, né, item 2.1, pauta 2.1. Nesse momento, eu vou passar a condução da sessão ao conselheiro Lucas Fur, porque eu vou precisar me ausentar. Tem um pessoal que já está me aguardando aqui na recepção um tempinho e a sessão acabou demorando um pouquinho mais do que o esperado, sem problema nenhum, né? Normal. Precisamos discutir esses assuntos. Então, agradeço a todos e vou me ausentar. Então, conselheiro Lucas, a partir de agora, senhor. Uma questão cultural, até diante das nossas discussões, o filme a ser assistido é Precisamos Conversar sobre Kevin. Assistam. Boa dica, obrigado.
Obrigado, conselheiro presidente Marcelo Spilk. Iremos prosseguir a sessão, então, considerando que já aprovamos a análise do processo referente à estação rodoviária de Teutônia, por unanimidade, nos termos conforme exposto pelo conselheiro presidente Marcelo Spilk, e, portanto, vamos ao item 3 das comunicações. Item 3.1. A diretoria-geral informa que recebeu o pedido formulado pela ATM, Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros, referentes à instauração do processo de reajuste tarifário ordinário. Processo número 000-936-3900-26-1. Comunicações. Só um minutinho. Nós temos aqui... de comunicações, conselheiros, o que temos é isso. Alguém tem mais alguma comunicação a ser dada? Sendo nesse ponto de pauta? Perfeito. Item 4, convites. Perdão. Item 3 ainda sobre comunicações, informo que estivemos presentes junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre na quinta-feira última pela manhã, no ato de assinatura do contrato, então, entre a Agergs e o município de Porto Alegre, a respeito da regulação dos resíduos sólidos, né, junto ao Prefeitura e DMLU. Então, informo aqui que na quinta-feira de manhã ocorreu este evento e penso que foi um passo muito importante aqui para consolidar a atuação da Agergs também neste setor. Dito isso, vamos ao item 4, convites. 4.1, recebimento de convite da CE Equatorial para a cerimônia de inauguração da subestação Cerro Grande do Sul, a realizar-se no dia 10 de abril, sexta-feira, desta semana, na própria subestação, no município de Cerro Grande do Sul. Então, este é um convite. E temos aqui também um segundo convite feito pela Sulgás, né, pela Gerência Executiva Institucional da Sulgás, convidando o Conselho da Agergs para participar do workshop Mercado Livre, CUSD, a ser promovido pela Sulgás, em parceria com equipes da Agergs, no dia 10 de abril de 2026, no Platinum Tower Auditório, segundo andar, localizado na Avenida Carlos Gomes. Então, também temos esse convite, um workshop de Mercado Livre, convite feito pela Sulgás. Então, de convites, alguém tem mais algum convite para informar? Não? Assuntos gerais, então. Não tem nada aqui na pauta, por favor, isso, conselheiro. Então vamos incluir a pauta. Perfeito. Presidente, é o seguinte, normalmente certos órgãos públicos operam como se eles existissem para si mesmos, né? No nosso caso aqui, não pode ser assim de maneira alguma. O que a gente está vendo, por exemplo, nessa questão da guerra com o Irã, são desdobramentos muito importantes no que diz respeito ao tema da energia, né? Nós regulamos aqui gás, as reportagens todas indicam que há problemas, tem havido problemas no mercado da Ásia já com racionamento. Uma primeira visão demonstrava que nós não seríamos atingidos por este fenômeno, mas, ao que parece, as coisas elas evoluíram de uma forma bastante descontrolada. Eu estava lendo esses dias uma economista que ela coloca que essa crise que se avizinha, ela supera as crises de 73, 79 e a crise do começo da guerra da Ucrânia. Então, presidente, eu queria sugerir, né, porque as instituições normalmente elas têm o que chamam de órgãos de inteligência, né? Mas inteligência no sentido de produzir conhecimento, de modo a nos permitir antecipações. Nós temos pela frente o processo de reajustamento tarifário, que envolve a questão do gás, né? Nós temos reflexos econômicos nesta cadeia produtiva, e eu penso que não dá mais para nós entrarmos naquela história das opiniões engarrafadas ou prontas, né? Então, eu gostaria, presidente, de trazer essa preocupação, aí até na presença do diretor-geral, ver se o nosso diretor de energia, né, se ele consegue estabelecer um informe para nós de como é que nós estamos vendo isso, como é que o Brasil está vendo isso, como é que a Agência Nacional... As rodovias também. Sim, a questão do asfalto, evidente.
Então, nós precisamos, presidente, Sim, gerar uma construção de conhecimento sim. que não, assim, não nos permite. Nós podemos errar Uhum. nas decisões que vamos tomar, mas não podemos ser surpreendidos pelos fatos que estão aí à sobeja a apresentar a necessidade da nossa intervenção. Bem lembrado, conselheiro Lorenzon, acho que é bem mais próximo o tema do asfalto do que propriamente do gás do que fez. Que já sofreu impacto na guerra da Ucrânia, Na guerra em função da guerra da e Ucrânia. regrado pela casa, Diz- inclusive. Diesel Exatamente. também, né? Diesel, transporte, ônibus com dificuldade. Ônibus intermunicipal. Então, eu acho que nós poderíamos, presidente, junto com o diretor-geral, gerar esse estímulo, ver no país o que está se acumulando relativamente a isso, para que nós possamos dar um passo adiante nas nossas funções institucionais. E aí, quem nos assiste, de repente, escutar discussões que são mais agradáveis do ponto de vista da construção pessoal de cada um, com estas referências àquilo que está acontecendo no mundo e que vai exigir decisões nossas. Isso aí, presidente. Prefeito, muito obrigado. Conselheiro Giuliani, de fato, debate muito pertinente, né, do ponto de vista de que a Gergs também consiga se antecipar ao andar da economia, né? Hoje também tivemos novos fatos da política internacional e isso, de fato, sempre chega a todos os lugares do mundo, no mundo globalizado hoje em dia, e não temos como estar alheios a isso, considerando eventual possibilidade de impacto aqui na nossa atuação regulatória no âmbito econômico, né? Sim, exatamente. Claro. Microfone. Tem que ficar bem. No mundo, Uhum. estão fazendo o que agora? Rearmando-se. Então, os Exato. gastos nesse mundo da guerra, né, ou Sim. das guerras, ele impacta em tudo. Claro. Quer dizer, vai diminuir na saúde, vai diminuir na educação, vai diminuir no quê? Vão restringir. Por quê? Porque eu adorei, em 1978, quando passei 30 dias a convite, eu era deputado jovem, a convite da social-democracia alemã, do SPD, Partido Social Democrático. Que é o Partido Social Democrata mais antigo do mundo. Do mundo. E aí a Fundação Friedrich Ebert, né? E por convite de Willy Brandt, veja só, fui a Costa Rica e fiquei 30 dias lá, examinando junto com outros jovens da América, que nós chamado, como é que chamavam, dos jovens opositores dos regimes, né, ditatoriais. Então tinha paraguaio, tinha uruguaio, tinha argentino, tinha chileno, tinha brasileiro, da República Dominicana, tinha, enfim. E lá em 30 dias um bom debate bom, patrocinado e tudo pago pela Fundação. Aí fomos ver o país. Durante uns 7, 8 dias visitamos o país todo. Escolas. Não tem forças armadas. A Costa Rica não tem exército. Não tem marinha e não tem aeronáutica. Tem umas forças de segurança. Polícia camineira, etc, de segurança, claro, de fronteiras. Mas eles diziam o seguinte, que um avião de bombardeio era uma escola. E eles não tinham dinheiro para os dois. Só tinham para a escola. Está lá. A democracia costarriquenha, hein? É isso aí. Desde 1948. Com a Carta dos Direitos Humanos e do Homem, ela assumiu essa... Exatamente. E aí os países americanos da OEA se encarregaram de, se houvesse invasão ou agressão à Costa Rica, todos os países da América sairiam em socorro. Nunca mais... Lá não teve revolução, ditadura, ganha a esquerda, ganha a direita, ganha a esquerda. Sabe, ganha conselheiro, Perfeito. Então, você falou de Willy Brandt. Construir uma escola ao invés do... Falou de Willy Brandt. Eu lia muito Fundação Konrad Adenauer. É um mundo conservador. Sim. Um mundo Democrata cristão. Democrata cristão. Exato. Ou seja, para mostrar que o conhecimento ele não está colocado na boutique e nem é um troço que se usa no bolsinho do lado. Ela organiza o mundo. O agente laranja, o Lex Luthor, o Coringa estadunidense, pediu ontem 200
bilhões de dólares ontem para terminar a guerra do Irã. E no orçamento, e para o orçamento do ano que vem, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. E já disse de onde vai sair. Pesquisa contra doenças, educação e redução da contingência sobre as crises climáticas. São as escolhas que a gente faz. São as escolhas políticas que a gente faz. Para encerrar, presidente, eu quero dizer o seguinte. Me incomoda, às vezes, tu olhar certas posições políticas e elas terem 49% do povo ao seu lado. É de chorar nos cantinhos. Mas é a pura verdade. Obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro. Então, feita a sua proposição de instar a DGIP, então, para trazer, é uma proposição para que a gente submeta para trazer as informações sobre... Pega mais do que a DGIP, né? Então, fica para discussão. Sim, pega tudo. Perfeito. Perfeito. Inteligência, fica o seu registro, então. Agradeço a todos. E, então, damos por encerrada a nossa sessão aqui no dia de hoje. Muito obrigado.